Você é ensinado ali, ó, diz, não, você tem que orar em nome de Jesus, o nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus, o nome de Jesus, isso não está errado, tá? Só que o nosso maior modelo de oração é Jesus. Ele é o maior modelo de oração. E aí você encontra algumas situações em que Jesus orou ao Pai para que fosse feita a vontade dele, assim na terra, como ela é feita no céu. Né? E ele não encerra, né? Em meu nome, em nome de Jesus. A gente não vê os discípulos fazendo isso. A gente não vê os discípulos orando por alguém dizendo em nome de Jesus. Não. Eles citam Jesus, né? Eles lembram o que foi feito, mas não tem esse encerramento emblemático, né? O nome de Jesus. Eu oro sempre encerrando com o nome de Jesus. Foi como eu aprendi, foi como me ensinaram. Só que isso não é suficiente. Porque é a fé, não é o nome de Jesus aleatório ou solto. Eu já ouvi pastores dizendo assim, uma criança de 5 anos, se ela disser está repreendida em nome de Jesus, o capeta tem que sair. Em parte isso é verdade. Se a criança de 5 anos tiver fé no nome de Jesus, o capeta vai ter que sair. Agora, se ela só usar o nome de Jesus, é igual aquela... Não sei se vocês lembram de uma turma que tentou expulsar um demônio e levou uma surra. Eu não lembro o nome deles, mas eles disseram, olha, eu venho em nome de Paulo. Né? E aí os demônios disseram, Paulo eu conheço, mas vocês eu não conheço não, peia. Levaram peia. Eu não estou lembrando do versículo agora, mas os caras apanharam. O que foi que faltou neles? Fé. Padre, são os filhos de Seva. Filhos de Seva, né? Então o que foi que faltou ali? Faltou fé. Faltou uma experiência íntima com Deus, que é o que provoca fé em você. A fé não tem como eu passar fé para vocês, eu ter fé no lugar de vocês. Eu posso ter fé junto com vocês e posso ter fé até por vocês na intercessão. Se eu for autoridade espiritual sobre a sua vida, Deus me concede essa honra de eu poder orar no seu lugar e a oração chegar até você. Isso é maravilhoso. Nos ajuda demais, né? Contudo, eu preciso ter a minha experiência de fé. Você precisa ter a sua experiência de fé. Porque em todas as situações que houveram milagres, todas, no final, não só Jesus, a gente vê os discípulos fazendo isso. Tua fé te curou. A tua fé te curou. Foi a tua fé que te curou, certo? Então, não é o nome solto, mas é a fé que você coloca nesse nome a ponto de entregar tudo da sua vida para ele. A ponto de você desejar ardentemente no seu interior agradá-lo e ser parecido com ele. Aqui já vai a chave. A oração ela é respondida não é pelo nome, mas é pelo lugar no nome que você ocupa. Qual é o lugar que você ocupa no nome de Jesus? No corpo de Cristo. E aí, vou já fundamentar aqui, tá certo? Estamos acabando a introdução, mas só um alerta que eu aprendi há pouco tempo, certo? Aprendi e venho exercitando isso. Quem já me viu orando deve ter observado que eu nunca oro assim, eu, Fabrício, eu digo assim, olha, nós como igreja, nós como corpo de Cristo, nós como igreja gloriosa, lavada pelo sangue de Jesus, eu sempre me refiro à igreja de Cristo. Por quê? Quando Jesus subiu, ele se tornou o cabeça da sua igreja. A sua igreja somos nós somos os membros do corpo de Cristo. Um é um braço, o outro é uma perna, o outro é uma orelha, o outro é uma mão, e assim vai. Não tem maior nem menor. Então, eu, Fabrício, em relação ao meu apóstolo Vitor Hugo, eu sou irmão dele. Em Cristo, eu sou irmão dele, eu estou no mesmo nível dele. Contudo, em termos de autoridade espiritual, ele é superior a mim. Mas como corpo de Cristo, eu sou tão importante quanto ele. No dia que houver uma batalha, a minha ferramenta vai estar à disposição dele. Do mesmo jeito que a ferramenta dele vai estar à minha disposição. Por isso, eu tenho que tomar muito cuidado em qual corpo de Cristo eu estou inserido.
O corpo que eu tenho que estar inserido é o corpo que tem a ver com o meu propósito. Eu tenho que identificar naquele corpo, opa, esse corpo de Cristo, essa igreja, essa instituição, essa congregação, ela detém a chave da minha prosperidade. Através desse grupo eu vou alcançar a minha... Não é prosperidade, a palavra é meu propósito. Eu vou alcançar o meu propósito através dessa comunhão. Porque aqui nessa comunhão eu tenho as ferramentas disponíveis para completar comigo as ferramentas que eu preciso para alcançar o meu propósito na terra. Eu tenho um mestre que vai me ensinar, eu tenho um profeta que vai me dar direção, eu tenho um pastor que vai limpar as minhas feridas, eu tenho um irmão que vai me dar um braço para me suportar, entendeu? Então, quando eu escolho o corpo que eu vou fazer parte, eu tenho que pensar nas ferramentas que estão disponíveis para o meu propósito. Para o meu propósito, tá? E por que que quando eu vou orar, eu sempre identifico ou me identifico como membro do corpo? Primeiro de tudo, para acessar as armas e ferramentas espirituais do meu corpo. Então, quando eu vou orar, que eu falo, estou aqui como igreja do Senhor, como noiva do Senhor, não digo o nome da igreja, digo só corpo de Cristo. Primeira coisa que acontece, eu estou ativando todo o corpo de Cristo na terra. Então a unção do R.R. Soares está disponível para mim. A unção do Eibe, a unção do Bispo Fabrício, do J.B. Carvalho, está disponível para mim. Porque eu faço parte do corpo. Não somos um só corpo? Não somos uma só igreja? A igreja do Senhor? Pessoal, essa chave é poderosíssima. É poderosíssima. E aí eu acesso principalmente as ferramentas que eu conheço. Então, aquilo que eu conheço, eu posso usufruir. Eu não conheço todas as ferramentas do Bispo Fabrício. Eu tive pouco contato com ele, passei um ano lá com ele. Mas eu conheço as ferramentas do apóstolo Vitor, com mais profundidade. Então, eu acesso essas ferramentas. Eu conheço as ferramentas do meu irmão, Salomão. Vocês conhecem o Salomão? É meu brother. Um só corpo, corpo de Cristo. Somos todos irmãos, iguais. Mariana já me viu, disse assim, eu peço pela sabedoria de Salomão na vida, porque a unção de Salomão é minha. É uma situação administrativa, eu lembro logo de José. Rapaz, eu peço nos ares a unção de José, administrativa, de saber cuidar de recurso, multiplicar, economizar, investir. E aí eu vou nomeando. Eu já estou ensinando sobre oração, pessoal. Primeira coisa da oração é a identificação. Não é o nome, é o lugar que eu ocupo nesse nome no corpo de Cristo. Tá ficando claro isso para vocês? Isso vai me dar a precisão cirúrgica que eu prometi, né? Vamos orar com precisão cirúrgica. Vamos já orar, tá certo? Estou já acabando a minha fundamentação. Então, o que acontece? Segunda coisa, por que eu me identifico como corpo de Cristo? Já aconteceu alguma vez de você ajudar alguém orando, que estava com enfermidade, ou uma situação financeira, e assim que você saiu da oração, você intercedeu pela pessoa, você sentiu o poder de Deus, a pessoa foi tocada, às vezes foi curada, né? No dia seguinte a pessoa liga para você, rapaz, me convidaram para um emprego, abriu uma porta aqui de emprego para mim. Você já fica assim, uau, Deus ouviu e atendeu a minha oração. Aí naquele dia, você é tomada por uma tristeza, há uma dor de cabeça que você não entende. Você tinha que receber um dinheiro, o dinheiro não entra. Você lembra que esqueceu de pagar uma conta, já vai lá, tá com juros. Alguém risca seu carro. Rapaz, como é que pode? Eu orei ontem, deu tudo certo para a pessoa e está acontecendo isso comigo hoje. O nome disso é retaliação. Você invadiu, tomou, conquistou, bagunçou, você tocou nas obras das trevas de alguma forma, você tirou alguém que estava enfermo, você tirou alguém que estava numa situação financeira, e aí é um erro da grande maioria dos cristãos. Foi você que fez, através da sua fé. É possível. Só que essa fé lhe identificou. O demônio que estava oprimindo aquela pessoa, ou travando aquela situação, ele sabe, foi o Fabrício. O demônio, ele também precisa, todas as forças das trevas, elas estão debaixo de hierarquia também, então elas prestam contas.
O que acontece? Tá lá, por exemplo, aqui a gente costuma parar o som da rua facinho, facinho. Inclusive o dono do som agora é meu chapa, né? Então vai já mudar aqui, o som dele vai já mudar, né? Amém. Certo? E aí o que acontece? Que aí Deus tem me dado estratégias, né? Que eu vou até testemunhar, é bem interessante. E aí o que acontece? Me perdi agora. Sim, você foi identificado, né? Então o que acontece? Esse demônio vai prestar contas. Ei, por que tu não está endemonizando lá embaixo? O que tu veio fazer aqui? Aí ele vai dizer, não, é porque o Fabrício me expulsou. Fabrício te expulsou? Expulsou. Me deu uma peia, cuspiu em mim, pisou na minha cabeça. Aí o pai dele, que é Satanás, vai dizer assim, ai foi, quer dizer que o Fabrício está com essa moral toda? Calma aí. Beltrano, Cicrano, Chiquinho, não sei o que, bora. Vão tudo de mão dada lá, oprimir o Fabrício agora para ele aprender quem ele é. É desse jeito. Aí vem uma gangue, rapaz, pra cima de você. Por quê? Porque você foi identificado nos ares. Por isso que eu não me identifico. Pegou a chave, instalou o drive, pegou o código. É simples assim. Eu me identifico como igreja o tempo todo. Eu sou igreja. A tua igreja gloriosa, a tua igreja coberta pelo sangue, a tua igreja que detém o poder na terra para mover as situações. Então, ao mesmo tempo que eu estou ativando as minhas armas espirituais, eu estou me escondendo embaixo do manto do corpo de Cristo. Aí quando o demôniozinho menor vai lá em cima prestar contas, Satanás pergunta, rapaz, o que foi que houve? Ele diz, mas me expulsaram, pisaram na minha cabeça, cuspiram em mim. Foi mesmo? Pois me diga aí qual é o endereço para eu ir lá. Eu não sei. Como assim, macho? Tu não sabe? Tu levou uma peia e não sabe quem foi que bateu em ti? Foi a igreja. O cara lá disse que era a igreja gloriosa, uma igreja lavada, não sei pelo que lá, uma igreja que tem não sei o que na terra. Ele falou só isso, igreja. Eu só pesquei isso, igreja. Aí Satanás olha e diz, contra a igreja eu não posso fazer nada. Por isso que Satanás é tão interessado em criar discórdia, fofoca, intriga dentro do corpo de Cristo. Porque quando você está com intriga dentro do corpo de Cristo, as ferramentas do corpo não estão disponíveis para você. Falou mal do pastor? Que pena, amada, você está sozinha. Falou mal do corpo de Cristo? Ah, aquela igreja lá, estão roubando os crentezinhos. Eita, meu irmão, as ferramentas daquela igreja, por pior que ela seja, você acabou de manchar a noiva, você cuspiu na noiva de Jesus. Só quem pode julgar a igreja é Jesus. Eu tenho muito cuidado com isso. Porque eu não quero ficar sem as ferramentas. Eu sozinho, as minhas ferramentas comigo não são suficientes para vencer as forças das trevas. Simples assim, tá bom? Então vamos lá. Todas as coisas foram feitas por Jesus. Está escrito em João, 1º capítulo, verso 1. Vou ler aqui para vocês para poder... Agora eu vou fazer com que a mente de vocês entenda isso através da palavra, tá certo? Todas as coisas foram criadas, então ele é o fundamento. O nome Jesus é o fundamento, é a base. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. A palavra estava e era. Olha só a bidimensionalidade disso. Ao mesmo tempo que existia a palavra no corpo de Jesus, ao mesmo tempo ele também era Deus. Mas ele era Deus e era Jesus, era um só. Mas eles existiam em duas figuras. Isso é muito profundo. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada, pega isso, nada do que existe teria sido feito. Então, se você quer trazer algo à existência, tem que ser através desse nome. Mas não é só o nome, é a sua fé no lugar que você ocupa dentro desse nome. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Quer acabar com as trevas na sua vida em qualquer área? Tenha fé, se coloque no nome de Jesus e determine, declare. Ai, Fabrício, eu vou sair determinando as coisas na terra?
É a vontade de Deus, é que você libere decretos na terra mesmo, meu querido, porque você é o profeta. Toda vez que você ora, as palavras que estão saindo da sua boca, se conectadas aos ares, você está sendo profeta de Deus na terra. Então as palavras estão saindo do trono de Deus, fluindo pela sua mente, e saindo pela sua boca e germinando a terra, semeando a terra com as palavras que vieram do trono de Deus, através desse que criou todas as coisas, Jesus, que está lá sentado à direita de Deus. Foi a nossa pregação de sexta-feira à noite, que está no YouTube disponível, e eu passei no grupo. Então, quando eu libero essas palavras, as palavras corretas, tem que germinar, porque não sou eu. São as palavras que o papai me deu para aquela hora. Eu só faço o que eu vejo meu pai fazer, eu só falo o que eu escuto meu pai falar. Mas as pessoas não reconheceram Jesus. João 1,10, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Até onde nós ainda estamos demorando a reconhecer que todas as coisas que estão disponíveis para nós foram feitas por Jesus. E que todas as coisas que estão atrapalhando a nossa vida não foram feitas por ele. São ferramentas de Satanás para impedir que a gente avance no nosso propósito. Quanto tempo a gente vai demorar para entender que tudo se resume a entender essa diferença? O que é de Deus e eu preciso andar nisso, e o que não é de Deus e eu preciso ficar longe disso, ou repreender, ou acabar com isso. E aquilo que é de Deus eu preciso declarar, porque com o coração eu creio para a salvação, mas com a boca eu confesso para a fé. Amém. Então, meu querido, tá difícil demais. Vai ficar mais difícil. Esse dinheiro não sai nunca, como é que pode? Já tem 5 anos. Vai demorar mais 5 anos, você acabou de dizer. Meu Deus, esse povo não me paga, o que é que eu faço? Esse povo não me paga, não vai pagar. Sabe o que é que você faz? Você declara: Senhor, como igreja gloriosa, o Senhor é o juiz que está sobre a minha causa. A palavra de Deus diz que ele é o justo juiz que há de julgar todas as causas. O Senhor também é o meu advogado intercessor. A palavra de Deus diz que Jesus é o nosso advogado intercessor. Eu tenho uma causa. Como igreja gloriosa, eu entro nos ares e peço a solução da minha causa agora, em nome de Jesus. Em nome, quem recebeu, diga aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Calma aí, Fabrício. Não precisa orar meia hora, 5 horas. Cara, acabei de orar. Acabei de orar. Agora você tem fé para receber isso? Que você não... Elane, você não vai precisar mais ligar. Amanhã o pessoal vai começar a te procurar para te pagar, segunda-feira. As pessoas vão te procurar para negociar. Elas vão negociar, elas vão querer negociar. Talvez vão pedir alguma coisa, um prazo, um desconto, não sei. Deus vai te dar criatividade para você saber qual que você vai aceitar e qual que você não vai aceitar. Certo? Mas vai, amanhã, você vai testemunhar no grupo lá. A partir de amanhã, as pessoas vão te procurar para te pagar. Todas, eu não sei se todas, mas se você continuar crendo, todas vão lhe pagar. Da maneira justa. Por quê? Porque como igreja gloriosa, você acessou os ares e pediu a justiça de acordo com o que está na palavra de Deus. E em Jesus, ocupando o seu lugar de filha, você pediu: Pai, faça justiça em nome do teu filho. E eu também sou filho. Vocês pegaram isso? Glória a Deus. Então, reconhecer é uma necessidade. Nós precisamos reconhecer. Mateus 21, do 42 até o 44. Jesus está contando a história de uma vinha que ele deixou na responsabilidade de alguns trabalhadores, o dono da vinha. Depois ele enviou servos para cobrar, né, o que eles estavam devendo com relação a... Eu posso até falar aqui de dízimos e ofertas, a premenda, enfim, eles estavam devendo a parte da colheita que era do senhor da terra, né? E aí eles mataram os escravos, surraram os escravos. Só que quando ele enviou o próprio filho, eles mataram o filho. Isso aqui, olha só. A pedra, Jesus lhes disse, né, contando essa história: vocês nunca leram nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Pessoal, a pedra angular é a primeira pedra, é a pedra fundamental que a gente coloca em qualquer construção, em qualquer edificação.
É a pedra cuja casa do homem prudente foi erguida. É a pedra que encontrou Pedro quando ele disse: tu és o Filho de Deus. A pedra é o fundamento da igreja. A pedra é Jesus. Foi o que a mulher no poço de Samaria encontrou em Jesus. Ele disse: uau, tu é profeta. Essa é a pedra angular que tem que estar na nossa vida. É a pedra que escondeu Moisés. É a pedra que acompanhou no deserto. Quem é essa pedra? É Jesus. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Opa! Quer dizer que eu tenho que frutificar. Ele vai, nesse texto lá, até aconselho você a ler, ele vai falando sobre a árvore que não tinha galhos dando frutos, foram cortados esses galhos e nós fomos enxertados para a gente dar fruto. Pessoal, frutos para o reino de Deus não são só pessoas convertidas não, cara. São casamentos restaurados. É o pobre que não tinha nada e agora tem alimento em casa, comprou uma bicicleta e está sonhando em ter uma empresa. É a adúltera que deixou o adultério. É a revolução na vida das pessoas em todas as áreas. Todas as áreas. Aquele que cair sobre esta pedra, ou seja, aquele que, tendo acesso a Jesus, tropeça, não dá atenção, faz pouco caso, ignora, deixa para depois, ele vai ser destruído, será despedaçado. E aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Não queira o juízo de Deus contra a sua vida. A pedra fundamental ela foi rejeitada, mas é sobre essa pedra que eu me identifico, que eu construo a minha identidade, e firme na minha identidade eu posso acessar os ares. Porque por ele eu posso entrar na sala do trono. Êxodo 33, do 21 ao 23. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará. Isso é Deus falando com Moisés. Em cima de uma rocha. Pessoal, isso aqui foi lá em Êxodo, quando Moisés disse assim: eu quero ver a tua glória. E aí Deus fala para Moisés: tudo bem, venha cá, tem um lugar perto de mim. Quem é que está perto de Deus desde a fundação de todas as coisas? Jesus, que é a luz do mundo, a palavra de Deus. Ele é a própria palavra, ele é a rocha. Então Deus está dizendo assim: vem cá, Moisés, que eu vou te colocar em cima de Jesus. Eu vou te colocar no lugar de Jesus. Essa é a rocha. Que Deus precisou esconder Jesus, né? Esconder Moisés nessa rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda. A fenda da rocha são as feridas, a mão furada de Jesus, o lado dele rasgado. Só através das feridas de Jesus, da fenda do lado de Jesus, é que nós podemos admirar a glória de Deus e sermos cobertos por essa glória sem sermos consumidos. Essa ferida nos protege contra nós mesmos. E a cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Esse finalzinho daria uma aula. Eu posso lhe dizer só o seguinte: Moisés escreveu toda a história de Gênesis até o Êxodo com a visão que ele teve das costas de Deus, que era o que tinha passado. A coisa no futuro para a gente ver, pessoal, a face. E quem é a face, hein? Quem vê o Filho, viu a Deus. Quem vê o Filho, essa é a face. A face que ele está falando aqui, que ninguém poderia ver, é Jesus. Que só quem consegue reconhecer ele tem acesso ao reino de Deus. Sem mim nada podeis fazer, João 15:4. Permaneçam em mim. Moisés estava lá. Eu estou falando que a gente tem que ter essa identidade. Jesus estava lá desde o começo. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Então, quando eu entendo que eu tenho que permanecer em Jesus, Jesus permanece em mim. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Meu querido, Deus quer que você frutifique. O segredo é permanecer na identidade que Ele lhe deu. Ah, não, eu estou na igreja, eu vou na igreja 5 vezes por semana e nos outros dias eu ainda vou lá limpar. Não é permanecer na igreja. Ah, não, eu oro 15 horas por dia. Não é orar 15 horas por dia. A sua fé é desenvolvida pelo quanto você permanece na presença de Jesus. Pessoal, quando a gente vai orar,
né? Compartilhando agora de manhã. Eu não acordei animado. Ai, meu Deus, que legal, é domingo, já eu vou ter uma pregação. Eu não acordei assim não, pessoal. Eu acordei com vontade de ficar agarrado com a minha esposa na cama e não me levantar. Tava ótimo. Tava maravilhoso. Certo? E aí o que acontece? Naquele momento, eu já comecei a orar. Senhor, Tu és tão bom. Olha a mulher que o Senhor me deu. Comecei a agradecer pela minha esposa. A minha mente queria lembrar das contas, da minha viagem, que eu ainda tenho que arrumar coisa, que ainda falta coisa para eu comprar, as contas que eu tenho que deixar organizada essa semana, o cliente que eu tenho que falar amanhã, o outro que não confirmou. Né? Só que aí eu comecei a agradecer pela minha esposa. Eu comecei o dia agradecendo pelo que eu estava vendo ali. Coloque diante de você, todas as manhãs, algo que quando você acordar, você vai ver e vai lhe dar vontade de agradecer a Deus. Pode ser um espelho. Você acordar, olhar para aquele espelho e dizer, mais um dia, o Senhor confiou em mim mais um dia. Essa é a oração que o judeu faz. Ele acorda e diz assim, Jesus, ele não fala Jesus, né? Vão todos falar Jesus, em nome de Jesus. Mas ele acorda e diz assim, meu Deus, o Senhor confiou em mim mais uma vez. É só isso. Aí eu começo a me animar. Pessoal, essa palavra que eu estou compartilhando com vocês veio agora de manhã. Eu já sabia que eu ia pregar sobre isso. Ai, Fabrício, você não tirou 10 horas estudando? Não, dessa vez eu não tirei 10 horas estudando, não. Eu estava cheirando o pescoço da minha esposa, deitado na cama, e aí Deus começou a me dar essa palavra. Glória a Deus. Eu me levantei, escrevi aqui os textos, para poder ter um roteiro, e vim falar com vocês. Amém. E pode, Fabrício, é o lugar, pessoal, é a conexão, certo? João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém. João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Pessoal, lembra da oração que eu acabei de fazer? Foi isso que eu fiz aqui. Eu me coloquei no lugar, eu lembrei da palavra de justiça, que está escrito na Bíblia. Eu não falei versículo não, cara. Quem escreveu sabe onde é que está. Ele sabe onde é que ele escreveu isso, tá certo? Aí eu pedi o que eu queria. E agora eu tenho que crer. Eu não posso duvidar. Eu tenho que pedir crendo que eu já recebi. João 15:8. Meu Pai é glorificado. Quando a gente ora e acontece, Deus é glorificado. Deus vai ser glorificado na vida da Elane. Deus vai ser glorificado na vida de cada um. Não fica amuado não. Isso é para todos. Amém. Eu liberei essa palavra especificamente para a Elane porque ela falou que está com dinheiro de devedores. Está aqui escrito do meu lado. Mas se alguém está devendo alguma coisa para qualquer um de vocês, receba. Você é irmã da Elane. Você é meu irmão, minha irmã. Ah, eu também quero. Seja um irmão invejoso agora. Ai, deu chocolate só pra Elane. Eu também quero. Beleza, papai, eu também quero. Libera o que tá. O que estiverem devendo, que seja pago essa semana. Eu não aceito que o senhor dê só pra Elane, não. Eu quero pra mim também. Amém. Vocês acham que Deus vai ficar chateado com isso? Quando o filho que ficou em casa, mais velho, reclamou com o pai do filho pródigo. Eu estava em casa e o senhor não me deu nada. Ele olhou para o filho e disse assim, mas você não pediu. Tá aqui, ó, é tudo teu. Pega. Você pode pedir. Por que você não pede? Espírito de religiosidade. Será que eu posso? Será que Deus vai ficar chateadinho comigo se eu pedir? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem frutos, e assim serão meus discípulos. Um discípulo de Jesus, pessoal, me perdoem, mas um discípulo de Jesus, ele não pode andar em vergonha, de pobreza, em humilhação, não, pessoal. Essa teologia que passaram para vocês de que ser pobre é bom, que ser pobre agrada a Deus. Eu não posso ter nada, mas o ouro que eu pegar eu vou mandar lá para a Europa. Isso aí foi implantado na evangelização do começo do descobrimento do Brasil. O ouro é bom, o ouro é ruim para vocês, brasileiros. Mas lá para a Europa ele é ótimo. Manda para lá que a igreja sabe o que tem que fazer com o ouro. Essa mentalidade histórica, depravada, que diminuiu, encurtou, como eu gosto de falar, né? Derreteu o cérebro de algumas pessoas.
Virou igual um sorvete o cérebro dos coitados. Ele acha, ai meu Deus, eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser... Meu querido, a pobreza não ajuda ninguém. Um pobre não pode ajudar o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Mas ontem eu conheci um empresário que pagou o frete de 8 caminhões. Pagou o frete de 8 caminhões. Eu não posso pagar, é mais de 20 mil reais, cara, um frete. Então, 8 vezes 20, 160 mil reais em uma semana. Você não queria poder ter essa bênção? Amém. Pobreza não vai permitir você ajudar ninguém. Pobreza é um estado mental. Quando você entende a realeza do lugar que você ocupa em Jesus Cristo, você nunca mais vai aceitar nada na sua vida que não esteja relacionado à nobreza, à excelência, à realeza que Jesus carregou. Não faltou nada no ministério dele. Lá no YouTube tem uma palavra falando sobre isso. Desmistificando a teologia da pobreza. Vá lá escutar, tá lá no YouTube. Deus é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Por acaso o texto de Hebreus é o que fala da definição da fé, certo? Mas eu não vou ler a definição, eu vou ler qual é a consequência da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima... Quem é que está próximo de Deus? Jesus. Onde é que eu estou escondido? Nas regiões celestiais, dentro de Deus, ao lado de Jesus. Estou escondido em Deus, ao lado de Jesus. Então eu estou bem pertinho. Pois quem dele se aproxima, eu preciso saber o lugar que eu estou perto, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Buscou o papai, vai ter recompensa. Buscou o papai, vai, ele gosta de ser buscado. Aquele que bate, a porta vai abrir. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, alcança. Quem procura, acha. João 15,16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Eita Deus, e vamos já orar. Está perto do horário. Meu querido, é nessa pedra que a gente tem que estar. Ficou claro, pessoal, o que eu falei? Ficou inteligível? Chegou para vocês? É simples, mas quem liberou a chave para você começar a receber suas dívidas essa semana foi esse vaso aqui. Certo? Já estão orando ali. Alguém entrou no mistério aí. Eita. Aleluia, irmã. Fica à vontade. Pode deixar. Deixa rolar. Se agarrar essa palavra, irmão, você vai receber essa semana. É a sua fé. Não é por minha causa. É a sua fé. Tá certo? Não. Ai, será que vai? Manda isso pro inferno. Manda esse pensamento pro inferno. Vai. Você vai começar a receber dinheiro de dívida essa semana. Todos aqui que tem alguém tem dívida com vocês, vão receber. Certo? Jacó, pessoal. Jacó era esperto demais. Vai lá ler quando ele viu os anjos subindo e descendo. Jacó fala assim: olha, Deus, se tu me der vitória, eu te dou o dízimo. Olha como Jacó era esperto. Jacó disse assim: se tu me der a vitória, eu te dou o dízimo. Primeiro eu quero a vitória. E Deus não concedeu. Deus concedeu a vitória para ele. Abraão já foi muito mais nobre, né? Abraão foi, ganhou, e voltou e deu o dízimo. É outro perfil. Mas não tem problema eu pegar essa chave com Jacó. Honre o vaso que tem lhe entregue, as palavras que estão destravando a sua vida. Amém. E eu não estou falando só em relação a mim, não, cara. A Michelle e eu aqui, quando a gente recebe um profeta, que ele libera uma palavra na nossa vida, a gente já busca uma forma de ofertar na vida dele. Pode ser um lanche, pode ser um valor em dinheiro, enfim, eu dou um jeito de ofertar na vida dele. Por quê? Porque eu recebi algo dele, ele me deu um tesouro, eu preciso valorizar aquilo. Amém? Glória a Deus. E agora nós vamos orar, tá certo? Principalmente sobre liberação de recursos que estejam travados. Eu já orei por dívida, certo? Essa próxima oração eu vou fazer um pouquinho mais longa ela, tá certo? Estou sentindo a direção de fazer assim, para vocês verem também outra forma de orar, tá bom? Tudo bem? Então, pessoal, agora é uma oração profética. Quando você está ouvindo uma oração profética,
Se você quiser orar em línguas, ore, não tem problema. Mas tem que ser bem baixinho, só para você. Não interfira. Não é hora de interferir, deixa eu fluir. Porque se você faz uma pergunta ou lança alguma coisa, aquilo pode desligar a conexão que eu estou tendo. Então aprenda isso também. Tá bom? Amém? Eu não vou fazer isso na frente de qualquer um, pessoal, de todo mundo. Com certeza esse pedaço eu vou cortar. Certo? Esse pedacinho eu vou cortar, eu não vou botar isso no ar. Tá? Isso aqui foi só para quem está aqui. Tá certo? Vamos aqui. Pessoal, alguém quer abrir o microfone? Vou orar para Deus me mostrar, certo? Não se preocupe, Deus vai lhe mostrar, tá certo? E eu não sei onde é que tá. Pode estar na cozinha, pode estar no seu quarto, Deus vai lhe mostrar, tá certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém se sentiu tocado? Alguém percebeu algo mudando, um calor, uma vibração, um tremor, ou veio uma palavra de conhecimento, você lembrou de algo, alguma coisa que você tem que fazer? Vamos compartilhar, pessoal. Se você foi tocado de alguma forma, não tenha vergonha, compartilhe, porque Deus é glorificado com isso. Fiquem à vontade para abrir o microfone. Eu me lembrei que há muito tempo, alguns anos na verdade, meu marido ainda era vivo e ele tinha ganho uns quadros que eram com gravuras do Egito.